Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos Gilmar, Wellison, irmãos meus do discipulado, irmãos da Canção Nova. Eu sou o Padre João Gualberto, também da Canção Nova. Meus amados irmãos, a liturgia de hoje nos chama a uma profunda reflexão sobre a nossa pertença ao povo de Deus. Desde o início da história, onde Caim mata Abel por inveja, até José e de José até Cristo, é cheio de violência. Até a campanha da fraternidade desse ano trabalha esse tema da violência, onde os homens tentam de todos os modos libertar-se de outros, porque é mais importante, porque tem o que eu não tenho, porque por causa disso e daquilo. Constantes conflitos, porque aquele tem privilégio, o outro não tem privilégio, e de certa forma perturba a sua caminhada, no seu projeto. Mas os projetos dos homens não são decisivos, porque nós temos um Deus que conduz todas as coisas. Tudo está nas mãos do Pai e tudo caminha para o bem. O que está nas mãos do Pai caminha para o bem.
Até mesmo o mal, a ação do mal, Deus tira proveito desta ação para produzir um bem maior ainda. Veja o que nós ouvimos nesta primeira leitura. José tinha um certo destaque na família. E os irmãos, por inveja, por ciúmes, talvez mais inveja do que ciúmes, porque ciúmes é proteção, a inveja é porque ele tem e eu não tenho, e procuram eliminá-lo. Mas sempre surgem aquelas personagens que buscam evitar o conflito. E aí está a nossa percepção no dia de hoje de minimizar ou de atenuar qualquer tipo de violência que leve prejuízo ao outro, seja ele meu amigo ou meu inimigo. A violência deve ser evitada em todos os ambientes. Então, primeiro começa um irmão dizendo para não matá-lo, mas colocá-lo naquela cisterna, e o outro irmão vai dizer, por que não vendemos para os ismaelitas, né? E assim nós não sujamos a nossa mão com o sangue do nosso irmão. E aí que está a providência de Deus na vida de José, e que depois vocês vão continuar ouvindo a leitura desse texto e vão ver tudo o que Deus realizou. José vai para o Egito e se torna lá o auxiliar do rei e acaba libertando o próprio Israel, e que o Israel vai para o Egito. Tudo está nas mãos do Pai, Ele conduz todas as coisas. De forma que a atitude nossa ou a ação nossa deve ser sempre no sentido de confiança em Deus, mais do que confiança no próprio homem. Mas confiar em Deus, porque é Ele que encaminha tudo para o bem, e servindo-se muitas vezes até do mal. Meus amados irmãos, essa história de José se encontra resumida no evangelho que nós ouvimos hoje, onde Jesus, através dessa parábola, ele conta a história toda da salvação, porque vocês vão perceber que Deus formou um povo, chamou Abraão, e através de Abraão, pela sua fidelidade, pela sua fé, pela sua confiança em Deus, Deus faz dele uma descendência numerosa, e Deus forma ali o seu povo, o povo dele, Israel, depois chamado de Israel, o povo de Deus. E para esse povo ele manda profetas, depois manda mais profetas, e manda homens, né, cheios de sabedoria e de inteligência para conduzir esse povo. Mas esse povo é um povo rebelde, um povo de cabeça dura, um povo que elimina todos aqueles que vêm com uma proposta justa, uma proposta digna e boa. Mas na história que Jesus nos conta, né, nessa parábola que ele nos conta, que é uma história real, concreta, o dono da vinha manda os empregados, depois manda o próprio filho. E o filho é rejeitado também, porque ele é o herdeiro. E querem tomar posse da vinha, eles querem tomar posse da vinha, portanto, elimina o filho. E aí Jesus vai concluir com a parábola que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra principal. Veja que se tudo está nas mãos do Pai, o Pai conduz todas as coisas, nós precisamos entender que não é o esforço nosso, não é a capacidade nossa, não é a força nossa que nos garante a salvação e a vida plena, mas é a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus por nós. É essa que nos levanta, é essa que realmente consiste. Tanto que na parábola que Jesus conta para nós, né, os empregados que foram enviados foram mortos, foram apedrejados, o filho foi eliminado, né, e a vinha ficou com eles, mas Jesus tira da boca deles esse desígnio de Deus e diz para eles assim: quando o dono da vinha vier, o que ele fará com esses vinhateiros? Quer dizer, quando o dono da vinha vier, o que ele fará com esses responsáveis da vinha? Irá matá-los de modo violento e entregar a sua vinha a um outro povo, a outros vinhateiros que produzam frutos. Foi exatamente o que aconteceu.
e que eles entenderam o que Jesus quis dizer no final, e também, mesmo entendendo tudo, percebendo tudo, ainda persiste na ideia de tentar destruí-lo e matá-lo. Veja o tamanho da cegueira que os envolvia, o tamanho das trevas que o envolvia. Mesmo sabendo a verdade, conhecendo a verdade, ainda insistem em permanecer na sua arrogância, na sua prepotência. A violência só vai ser eliminada quando eliminarmos de dentro de nós todo e qualquer espírito de arrogância e de violência e de luta contra o outro. Aí nós vamos ter paz verdadeiramente, quando nós eliminarmos de dentro de nós esse espírito de arrogância. E não pense, amados irmãos, que essa recusa de Deus só existiu naquele tempo, no tempo de Jesus. Essa recusa ainda está presente no nosso meio, nos dias de hoje. A recusa de Israel fez com que a palavra da salvação foi oferecida aos pagãos, e os pagãos acolheram a palavra de Deus, e Jesus forma um novo povo, o povo dos pobres, o povo dos pequenos, o povo dos desprezados. Porque aquele povo que o rejeitou se achava o grande povo, o povo sábio, o povo que era o poderoso. E esqueceram-se de que é Deus quem tem a história nas mãos, e é Ele quem conduz. Mas a igreja de hoje mostra que a salvação também pode ser recusada por nós, quando nós não acolhemos os ensinamentos do Senhor, quando nós não acolhemos os ensinamentos da sua igreja, no que diz respeito, à vida, à dignidade, à liberdade. Nós podemos agir da mesma forma como aqueles homens agiram. Então, meus amados, ninguém pode pretender ser salvo firmando em uma segurança arrogante e presunçosa, como aqueles escribas e fariseus. Eles eram presunçosos e arrogantes, porque a única segurança é a misericórdia de Deus. Por isso que nós estamos vivendo no tempo da misericórdia. Isso é obra de Deus, não é pela força nossa. A pedra eliminada é a pedra escolhida para ser a pedra principal. Tanto que Jesus se torna a pedra principal, que até hoje tentam bater contra ela. Avançam contra ela. E avançam contra todos aqueles que creem e que têm ela como seu fundamento. A morte se torna trampolim para uma nova existência. Quando Jesus fala de que o filho será morto, mas essa pedra que foi rejeitada, a paixão que o Senhor sofreu, a morte que o Senhor sofreu, ela se torna trampolim no sentido de que a ressurreição vem trazer nova vida. Então a morte simplesmente é um salto para uma vida nova. Assim somos nós, meus amados cristãos, nesse tempo de Quaresma. Para que serve a nossa mortificação? Para a gente atualizar. A mortificação é a atualização concreta em nossa existência da morte de Cristo. Torna-se fonte de vida verdadeira. O que nós fazemos morrer nessa Quaresma dentro de nós? Todo o princípio de arrogância, todo o princípio de mal, e tudo quanto nos distancia e nos afasta de Deus. Morrer para isso é renascer de novo, numa fé obediente, fiel e sincera até o fim. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.